ele partiu sem um último adeus, deixando para trás um vazio que nem mesmo as lágrimas conseguiam preencher. Mas o que a filha dele descobriu do outro lado da vida não foi um eterno silêncio, foi uma promessa de amor que nem a morte foi capaz de calar. Imagine um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. Um lugar onde o aroma do café coado na hora era o perfume que anunciava o amanhecer. Essa era a casa da família Silva. Não era um palácio, suas paredes talvez até mostrassem as marcas do tempo, mas era, acima de tudo, um lar. E o som que mais ecoava por ali, entrelaçado às notas do violão do Sr. Antônio ao entardecer, era a risada cristalina e contagiosa de Clara, sua única filha. A conexão entre os dois era algo que ia muito além do comum. Eles não eram apenas pai e filha, eram companheiros de aventura, aliados contra qualquer tristeza. Ele, um homem de mãos calejadas pelo trabalho, mas de um sorriso fácil que iluminava o cômodo, tinha naquela menina sua maior obra, seu maior orgulho. Foi ele quem segurou a bike hesitante, correndo ao lado e soltando apenas no momento certo, ensinando-a não apenas a se equilibrar, mas a confiar. Foram suas histórias sob o céu estrelado que ensinaram a Clara não apenas as constelações, mas a sonhar alto. A vida deles era simples, sim. Não havia luxos ou fortunas. Mas a riqueza que possuíam era rara e verdadeira, era tecida com fios dourados de amor puro, de cumplicidade silenciosa, daquelas olhadas de canto de olho que carregam um universo de entendimento. Para Clara, a presença do pai era tão constante e reconfortante quanto o nascer do sol. Era a âncora que a mantinha segura em qualquer maré. Ela cresceu, passou da infância para a vida adulta, com a certeza absoluta, inocente e tranquila, de que aquele porto seguro, aquele homem de sorriso fácil, estaria sempre ali. Era uma lei não escrita do seu universo particular. O amor deles era uma constante, um eterno presente. Mas o universo, em sua misteriosa dança, às vezes nos prega peças que não estamos preparados para entender. Porque mesmo os alicerces mais sólidos podem ser testados pelas tempestades que a vida reserva. E então, sem aviso, sem pedir licença, o inesperado bateu à porta. E assim, sem que ninguém percebesse a princípio, a sombra começou a se formar. Tudo começou com um cansaço. Não era o cansaço bom, aquele que vem depois de um dia de trabalho honesto. Era um cansaço diferente, que vinha de dentro para fora, um peso que se instalou nos ossos do Sr. Antônio e que não saía mais. E ele, em sua infinita bondade e talvez num último instinto de proteger sua filha, insistia que não era nada. Não se preocupa comigo, Clarinha, ele dizia, afagando o rosto da filha com uma mão que talvez já sentisse um tremor diferente. É só a idade, minha flor. Isso passa. Mas aquele nada foi crescendo. Silencioso. Implacável. Era uma presença invisível e cruel que se alimentava da sua vitalidade. A fraqueza que não passava. A perda de apetite que não melhorava. Aquele cansaço que teimava em não ceder foi o fio que puxou o novelo de um destino cruel. Vieram as consultas médicas, aquelas salas de espera silenciosas cheias de olhares perdidos e medos não ditos. Vieram os exames, tantos exames, máquinas impessoais que zuniam e clicavam, buscando respostas no corpo daquele homem tão amado. E então, veio o diagnóstico. Aquela palavra. Ela não foi dita com estardalhaço, mas ecoou na sala do consultório como um golpe seco, uma sentença que parecia não admitir apelação. Câncer. A doença chegou sem piedade, sem aviso prévio, sem pedir licença. Chegou e fez do corpo de Sr. Antônio seu campo de batalha. E Clara, sua soldada fiel, assistia a tudo. E Clara viu. Dia após dia. Hora após hora.
Ela viu, impotente, a força daquele homem, seu herói, seu porto seguro, se esvair lentamente, como areia entre os dedos. O violão, outrora fonte de tanta alegria, emudeceu no canto, coberto por uma fina camada de poeira e esquecimento. As risadas que ecoavam pela casa foram sendo engolidas por um silêncio pesado, opressivo, que era quebrado apenas pelo som implacável do tic-tac do relógio da sala, e pelos suspiros surdos de dor que escapavam dos lábios cerrados do pai. Ela abandonou tudo. Trabalho, projetos, vida social. Tudo perdeu o significado perante a missão sagrada de cuidar dele. Ela se tornou suas mãos, seus pés, sua voz quando a força faltava. Segurava sua mão, agora tão fina e pálida, e contava as mesmas histórias da infância que ele um dia lhe contou. Sussurrava promessas ao seu ouvido: vai ficar tudo bem, pai. Você vai ver, tudo vai ficar bem. Mas no fundo da alma, no mais profundo do seu ser, ela sabia. Ela sabia que não ia ficar bem. A despedida não era mais uma possibilidade distante, era uma presença tangível no quarto, um peso no ar que ambos respiravam. Cada olhar trocado era um até logo não dito. Cada aperto de mão era um não quero que você vá. E então, chegou aquela madrugada. Era fria. O mundo lá fora dormia, alheio ao drama que se desenrolava dentro daquela casa. Não houve drama, não houve últimas palavras sábias para o cinema. A vida, tão vibrante e cheia no Sr. Antônio, simplesmente, se apagou. Foi um último suspiro, suave como uma pena caindo. E depois, o silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Um silêncio definitivo. Para Clara, aquele não era apenas o fim da vida do pai. Era o fim do seu mundo. Toda a luz se foi. A dor que veio em seguida não era uma tristeza, era um animal selvagem, um buraco negro que se abriu dentro do seu peito, sugando tudo o que havia de alegria, de esperança, de fé. Era um vazio absoluto, uma paisagem desolada de saudade. E no meio desse turbilhão, uma pergunta ecoava em sua mente, repetidamente, como um mantra de agonia, sem resposta, sem consolo, roendo sua alma: por quê? Por que ele? Por que comigo? Por que assim? E eu te pergunto, querido espectador, você já sentiu um vazio assim? Já passou por uma perda que te fez questionar tudo? Que fez o mundo perder toda a cor e todo o sentido? É um lugar escuro e solitário, não é? Clara estava lá. Ela estava completamente mergulhada naquela escuridão, sem conseguir enxergar um único raio de luz. Ela acreditava, com todas as suas forças, que a história dela com o pai havia terminado naquela madrugada fria. Mas, e se eu te disser que a história deles estava longe de terminar? E se a maior lição, o reencontro mais transformador, estivesse prestes a acontecer justamente quando tudo parecia perdido? O que vem a seguir é a prova de que o amor é um laço que nem a própria morte é forte o suficiente para romper. Os meses se arrastaram como um nevoeiro espesso e cinzento. Clara funcionava. Elia ia ao trabalho, respondia com educação quando era interrogada, até tentava sorrir às vezes. Mas quem a conhecia de verdade sabia, aquela não era mais a Clara. Era um eco, uma casca. Sua essência, sua alegria, sua luz, tudo isso estava perdido em um mar de saudade tão profundo que parecia não ter fundo. Ela estava fisicamente presente, mas sua alma ainda estava naquela madrugada fria, segurando a mão do pai pela última vez. E então, chegou a data que ela mais temia e, paradoxalmente, mais ansiara, o aniversário de um ano de sua partida. A dor, que havia se amortecido para um latejar constante, explodiu com uma força nova e avassaladora. Era como se todo o luto do ano inteiro se concentrasse naquele único dia. Sem forças para lutar, ela se rendeu.
Sentou-se no chão do quarto vazio do pai, o lugar que mais cheirava a ele, e encostou a testa na cama fria. As lágrimas escorriam silenciosas, um rio de angústia que finalmente encontrava seu leito. E num sussurro quebrado, uma prece que saía das entranhas da sua dor, ela falou para o vazio, para o silêncio, para qualquer um que pudesse estar ouvindo do outro lado: Pai, por favor. Eu preciso de um sinal. Qualquer coisa. Só uma única prova. Eu preciso saber se você está bem. Por favor, me mostra que você está aqui comigo. Que você não se foi de verdade. E então, aconteceu. Algo no quarto mudou. Não foi um barulho. Não foi um movimento. Foi o ar. O ar, que antes era pesado e opressivo, de repente ficou leve. Muito leve. E começou a ficar diferente. Uma sensação estranha, mas profundamente reconfortante, começou a preencher o ambiente. Não havia medo. Nenhum pingo de pavor. Apenas uma paz. Uma paz avassaladora, tão intensa que era quase física, como um cobertor quente envolvendo todo o seu ser. E então, ela viu. Na penumbra do canto do quarto, uma luz dourada começou a se formar. Não era uma luz forte que machucava os olhos. Era suave, amorosa, viva. Ela pulsava como um coração. E dessa luz, dessa energia vibrante e amorosa, uma figura começou a se desenhar. Gradualmente. Deliberadamente. As formas foram se tornando mais nítidas, os contornos mais definidos. E não era um fantasma assustador, translúcido e horripilante das histórias de terror. Não. Era ele. Era seu pai. Mas não o pai doente, frágil e cansado que partiu. Era o pai que ela guardava na memória mais feliz da sua infância. Ele parecia mais jovem, seus olhos brilhavam com uma vitalidade que ela nunca tinha visto. Seu rosto estava radiante, banhado por aquela luz interior. E ele vestia a camisa xadrez vermelha e preta, aquela que ele usava nos churrascos de domingo, a que ele tanto gostava. E ele sorria. Era o mesmo sorriso fácil, largo e genuíno que ela pensou nunca mais ver. Pai. Estou bem, minha filha. Finalmente, estou em paz. E então, Clara sentiu. Não foi algo que ela viu ou ouviu, foi algo que ela sentiu em cada célula do seu corpo. Uma onda de calor puro, de amor incondicional, tão poderoso e tangível que envolveu todo o seu ser como um abraço cósmico. Era tão real, tão intenso, que ela podia quase sentir o toque dele, o cheiro dele. E aquele peso horrível no peito, aquele buraco negro de dor que a acompanhava há um ano, simplesmente se dissolveu. Não foi embora aos poucos, desfez-se instantaneamente, como gelo ao sol. Em seu lugar, ficou uma serenidade profunda, uma certeza absoluta de que aquilo era real. Era mais real do que o chão sob seus pés. E é aí, querido espectador, que a história verdadeiramente começa. Este momento de pura conexão, este reencontro além da morte, isso era apenas o começo. Porque a mensagem que o Sr. Antônio trouxe não era apenas um consolo. Era uma missão. Era uma revelação que iria abalar os alicerces de tudo o que Clara pensava saber sobre a vida e a morte. O que você acha que ele veio lhe dizer? Que segredo do mundo espiritual foi revelado naquele quarto? Como essa experiência transformou completamente a vida de Clara? Mas aquele reencontro miraculoso, aquele momento de pura luz e paz, não era um fim. Não era apenas um belo consolo para uma dor insuportável. Era, na verdade, um começo. Era uma mensagem. Uma mensagem codificada em amor puro, que Clara agora precisava aprender a decifrar.
E nos dias e semanas que se seguiram àquela experiência transcendental, algo fundamental mudou dentro dela. Ela acordou para um novo mundo. Ou melhor, percebeu que o mundo sempre foi assim, mas seus olhos, nublados pela dor, não conseguiam ver. Ela começou a perceber sinais em toda parte. Eram pequenos, sutis, mas inegáveis. Um dia, caminhando ainda atordoada, uma pena branca imaculada caiu suavemente bem aos seus pés, como se colocada ali por uma mão invisível. Noutro momento de profunda dúvida, ligou o rádio do carro aleatoriamente e a música preferida do pai, aquela que ele sempre cantarolava no banheiro, tocou exatamente no refrão mais significativo, no momento exato em que ela mais precisava ouvir. Ela começou a entender. Cada pena, cada música, um lugar na rua, um cheiro que surgia do nada, não eram coincidências. Eram sinais. Eram bilhetes de amor do outro lado da vida. Foi quando o maior entendimento atingiu seu coração como um raio: a morte era apenas uma passagem. Uma porta que se fecha aqui, mas que se abre em um lugar novo. O laço de amor entre ela e o pai não fora cortado pela morte cruel, ele havia sido transformado. Purificado. Elevado a um outro patamar de existência. Movida por uma sede de entender o incompreensível, Clara mergulhou de cabeça. Ela não queria mais apenas acreditar, ela queria saber. Ela devorou livros sobre a vida após a morte, estudou a doutrina espírita, ouviu relatos, participou de grupos. E a maior descoberta, aquela que trouxe um alívio imenso para sua alma, foi entender que o seu relato não era único. Ela não estava louca. Ela não tinha imaginado. A sua experiência era a confirmação viva de uma lei divina, universal, que se repete desde o início dos tempos: o amor é eterno. Aquele reencontro não foi um milagre isolado, feito apenas para ela. Era a manifestação de uma verdade que cerca a todos nós: os que partem continuam. Eles estão ao nosso lado, torcendo por nós, nos amando de uma forma até mais pura e livre, e nos guiando silenciosamente através da intuição, dos sinais e daquela força inexplicável que às vezes sentimos para seguir em frente. E é aí que esta história deixa de ser apenas sobre Clara e o Sr. Antônio, e começa a ser sobre você. Sim, sobre você que está assistindo agora. Quantas vezes você já sentiu uma presença confortável? Ou pensou em alguém que partiu do nada? Ou teve um sonho tão vívido e real que parecia mais que um sonho? Será que aquela moeda que você encontrou no chão no dia do aniversário dela foi apenas sorte? E aquela música que tocou exatamente quando você mais precisava? Clara percebeu que a missão do pai era muito maior do que um simples adeus. Ele não veio apenas para acalmá-la. Ele veio para iniciá-la. Para abrir os seus olhos espirituais e mostrá-la um novo caminho, o caminho da fé inabalável na vida eterna. Não uma fé cega, mas uma fé fundamentada na experiência, no estudo, na certeza de que a consciência não morre. E agora, o maior mistério está prestes a ser revelado. Clara aceitou a missão. Ela entendeu que não podia guardar aquela verdade só para si. Mas como ela fez isso? O que ela concretamente fez com essa revelação que mudou sua vida? Como ela transformou a maior dor da sua vida no maior propósito? A resposta é mais poderosa e emocionante do que você pode imaginar. O desfecho desta história não vai apenas te fazer refletir, vai te dar uma prova tangível de que podemos encontrar significado mesmo na mais profunda escuridão. Não saia daí. O final que vem a seguir é a cereja do bolo, a mensagem final que vai ecoar na sua mente por muito, muito tempo depois que este vídeo acabar. A jornada de Clara está chegando ao seu momento mais inspirador. Hoje, quando Clara olha para o céu noturno, salpicado de incontáveis estrelas, seus olhos não buscam mais um vazio. Ela não procura por respostas em um abismo silencioso. Agora, ela vê uma morada.
Um lar temporário de almas luminosas que, como seu pai, continuam sua jornada em uma dimensão de luz e aprendizado. Aquele céu estrelado se tornou um símbolo de esperança, um lembrete de que o universo é vasto e cheio de mistérios belos que nossa limitada percepção humana ainda não pode compreender. Ela entendeu, no mais profundo do seu ser, que a maior homenagem que poderia fazer ao homem que lhe deu tudo não era viver eternamente de luto, vestindo preto na alma. A maior homenagem era vestir-se de amor. Era honrar sua memória vivendo. Era transformar a dor avassaladora que um dia quase a consumiu em algo bom, em algo que acolhesse, que curasse. Foi assim que ela pegou sua própria experiência, a escuridão, o desespero, o reencontro milagroso e a descoberta, e a transformou em uma tábua de salvação para outros. Ela criou um grupo de apoio. Um lugar seguro, sem julgamentos, onde outras pessoas que carregavam o mesmo peso da perda pudessem se encontrar, compartilhar suas histórias, suas dúvidas e seus sinais. Porque Clara descobriu que quando você começa a falar sobre isso, percebe que não está sozinho. Que os sinais estão por toda parte, basta aprendermos a ver. A saudade? Ah, a saudade, ela ainda existe. E sempre existirá. Mas ela não é mais uma faca que corta e sangra. Ela se transformou. Tornou-se suave, como um tecido de seda que a envolve em momentos quietos. Tornou-se uma conexão, um fio dourado e invisível que a liga ao Pai, independente de onde ele esteja. Um pensamento amoroso, uma lembrança feliz, uma lágrima que agora é de gratidão e não apenas de dor. Ela sabe, com uma certeza que vai além da fé, que o último abraço não foi aquele no leito de morte, frio e final. Não. O verdadeiro último abraço, é aquele que ela sente todas as manhãs ao acordar. É uma onda de calor que invade seu peito, é a coragem renovada que encontra para enfrentar o dia, é a paz inexplicável que a preenche quando menos espera. É um abraço que ultrapassa a barreira do físico, um abraço de alma para alma. Às vezes, o reencontro mais aguardado, aquele que imaginamos ser cara a cara, não acontece nesta vida, mas a certeza dele é o que nos mantém firmes na jornada. É o farol que nos guia nas noites mais escuras. A morte, meus amigos, não é o fim do laço, é apenas a mudança de sua forma. É a transformação de um amor físico em um amor eterno, puro e incondicional. E essa história nos deixa com uma pergunta poderosa: como podemos, no nosso dia a dia, afinar os nossos sentidos para perceber os sinais de amor que os que partiram ainda nos mandam? Não é sobre buscar grandes milagres. É sobre criar o hábito da atenção amorosa. Daqui a 1 hora, quando você desligar este vídeo, eu te convido a fazer o seguinte: pare por apenas 1 minuto. Feche os olhos. Respire fundo. E mentalmente, envie um pensamento de amor para alguém que você perdeu. Pode ser simplesmente, pensando em você com amor. E então, fique atento. Nas próximas 24 horas, observe. Uma música no rádio, uma foto que aparece, um sonho, uma palavra de um estranho, uma pena no seu caminho. Volte aqui e me conte nos comentários. Qual foi o seu sinal? Qual foi a coincidência carinhosa que você percebeu? Vamos criar uma corrente de relatos de fé e esperança aqui embaixo. Sua experiência pode ser a prova que outra pessoa precisa para seguir em frente. Se esta história tocou seu coração e reforçou sua fé na vida eterna, mostre que você acredita nessa mensagem, deixe seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda demais o canal a levar mais esperança para quem precisa. E principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Porque toda semana trazemos uma nova história real como esta, para lembrarmos juntos que o amor é a maior força do universo, e que ele verdadeiramente nunca, nunca morre. Obrigado por ter embarcado nesta jornada de cura e esperança com a gente. Até a próxima história.
E lembrem-se, amem muito. Sempre.